Sim. Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Começando aqui mais um episódio do CBD, Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Dessa vez é diferente e especial. Estou aqui com a lenda do jornalismo, José Maria Aquino. Estou aqui entrevistando essa grande personalidade do jornalismo. Tudo bem, Zé Maria? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Maravilha. Então vamos lá começar desde o começo, vai. O senhor nasceu em Miracema, dia 18 de agosto de 1933, né? Faz tempo, hein? Vou chegar aos 90 daqui a 4 meses. Aí sim, hein? Esse tem história. Miracema é interior de Minas Gerais? É interior do estado do Rio. Divisa com Minas, mas é estado do Rio. Rio de Janeiro. Lá no Noroeste. Legal. Aí o senhor veio para São Paulo com quantos anos? Eu vim para São Paulo em 1951, no início de 51, sim. Para trabalhar e estudar. Legal. E no jornalismo, o senhor já completou, são 5 décadas de jornalismo, né? Quase 60 anos, praticamente mais de 60 anos. Mais 2 anos, faz 60 anos. Faz 60 anos de carreira, né? Eu comecei em dezembro de 1965, 65, com o Jornal da Tarde. No início do Jornal da Tarde eu fui junto. Eu era foca, mas comecei no Jornal da Tarde e fiquei 4 anos no Jornal da Tarde. Que bacana. Eu gostava do Jornal da Tarde. Eu sou de 82, mas eu peguei bastante, assim, eu lia bastante. Gostava muito, porque era um jornal menor, né? Mas muito importante. Mas o senhor pegou o auge, né, do JT. Você quando pegou já era o tabloide. No início ele não era menor, ele era tamanho normal, não é? Sim. E era um jornal que era muito bacana, porque era muita juventude, a forma de escrever era mais livre, pelo pessoal muito jovem, e dava tesão porque eu chamava o Jornal da Tarde e saía realmente à tarde. Sim. Ele ia para as bancas às 3 horas da tarde. Que legal. Ele era fechado a 1 hora. Sim. Então aquela coisa que você sabia de manhã, uma notícia fresca, que chamam de furo. Sim. Ele, 2 horas depois, 3 horas depois, já estava não dormia para o cara ler no dia seguinte. Que bacana. Já estava na banca, então já dava mais tesão. Sim. Eram outros tempos, né? Sem internet, a única tinha... informação era rádio e jornal, né? Não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. Sim. Tinha Jornal da Manhã e Jornal da Noite também, né? Aqui tinha, lá onde eu trabalhava, tinha o Estadão, que saía pela manhã. Sim. E tinha o Jornal da Tarde, que saía à tarde. Antes disso, a Folha tinha Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Nossa. Aí quando foi vendido para o Frias, que é o atual dono, sim. Os filhos, aí transformou em uma só a Folha de São Paulo. Entendi. E o Jornal da Tarde era do Estadão também. Do Estadão. Sim, bacana. E aí o senhor disse que começou como foca, tudo, mas já em 1969, o senhor ganhou o Prêmio ESSO, né? Com a matéria O Jogador é um Escravo, junto com o Michel Laurence, né? Eu comecei... O jornal começou em janeiro de 64. Aliás, 66. Sim. Então, em 67 e 68, eu ganhei 2 prêmios da Associação de Cronistas Esportivos. A CESP, né? Da CESP. Sim. Eu ganhei 2 prêmios. E em 69, eu, junto com o Michel Laurence, escrevemos uma série de reportagens que foram publicadas na edição de esporte do Estadão, que saía só às segundas-feiras. Sim. Eram 5 ou 6 reportagens. Sim. Mostrando que a carreira do jogador de futebol naquela época, segundo o Pelé, sim, era uma escravidão. E era mesmo, era muito diferente do que é hoje. Hoje o jogador fica milionário, anda de primeira classe, carrões e tudo mais. Naquela época não tinha isso.
Hoje até jogador da base ganha 100 mil por mês. Hoje é muito mais fácil. Naquela época, Sim. O Pelé disse isso, nós tiramos esta frase De uma entrevista. de uma entrevista do Pelé e documentamos uma série de reportagens e acabamos ganhando o prêmio ESA. Que bacana. O Que Michel... é um prêmio importante. Sim. Michel Laurens, como é que fala? Como se pronuncia? Michel Laurens. Michel Laurens. Laurens é pai do Bruno, né? Que É o pai do Bruno. Jornalista, estava há pouco tempo aí também. Trabalhou aqui na Sport Globo. TV, na Globo, né? Agora está no Rio. Muito legal. E essa matéria que o senhor ganhou também do troféu Pena de Ouro da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, chama Filpo, um amor antigo. É do Filpo Nunes, não? Era o Filpo Nunes. Sim. Como eu disse, eu ganhei dois prêmios da CESP. Um era esse, do Filpo Nunes, Um Amor Antigo, porque ele, quando ele foi, acho que pro Corinthians, né? Ele trabalhou no Palmeiras há muito tempo e tal. Sim. E quando ele chegou no Corinthians, o Filpo Nunes tinha a mania de bater no braço assim, falava, aqui corre o sangue verde, quando ele foi pro Palmeiras. Né? Sim. Só ele tinha sangue verde. Aí quando ele foi pro Corinthians, ele falou, meu grande sonho era dirigir o Corinthians, e corre sangue corintiano na veia. Aí a gente fez isso. Filpo Nunes. Aí foi uma bela A reportagem. primeira academia do Palmeiras, né? O Filpo Nunes. Foi. Dirigiu, é o único técnico estrangeiro a dirigir a seleção brasileira, né? Foi Palmeiras 3-0 no Uruguai, 1965, né? Na inauguração do Mineirão, né? Isso. Se bem que eu estava pesquisando, teve um outro, se eu não me engano, acho que o nome dele era Silvio Lagreca, que ele dirigiu o Brasil também. Ah, é? Ele era técnico do Vasco e do Flamengo ao mesmo tempo, mas lá quando ainda tinha o Sul-Americano, antes da Copa América, né? E se eu não me engano, o nome dele é Silvio Lagreca. E muito bacana. E aí o senhor também foi para... Tem uma frase legal aqui do Milton Neves, que até tá A gente vai comentar sobre o seu livro, que você lançou, Minha Vida de Repórter, mas eu achei legal essa frase do Milton Neves que tá no prefácio do livro, né? José Maria de Aquino é um acervo vivo da memória do futebol brasileiro e conhece esse negócio como poucos. É um jornalista puro, um repórter 100% verdade. Milton Neves. É isso aí. E aí o senhor foi para Placar também, né? Então, aí em 1970, a editora Abril resolveu montar uma revista chamada Placar. Placar. Né? E ao invés de sair contratando repórter por todos os lugares, eles foram lá no Jornal da Tarde, na edição de esporte, nós trabalhávamos por os dois, Jornal da Tarde e edição de esporte. Tá. E contratou quem estava lá, porque já era um time formado. Sim. Né? Nós tínhamos ganho o prêmio ESSO, o Hamilton Almeida tinha ganho o prêmio ESSO, eu tinha com o Michel Laurence ganho o prêmio ESSO, eu vou Guimarães, então pegou aquele pessoal que já era premiado, já estava premiado, e contratou e levou para lá. Em 1970 nós iniciamos a revista Placar. Eu fiquei lá até 1982, 12 anos. 82. Quando eu fui mandado embora. Sim. Só que em 82 aí o senhor cobriu a Copa do Mundo pela Globo, né? Eu fui mandado embora porque a Globo, eu falo fui mandado embora porque fui despedido mesmo. Sim. A Globo me convidou para ser um dos comentaristas da Copa na Espanha de 1982, que era uma honra muito grande. Sim. A Globo transmitiu aquela Copa com exclusividade. Só do Brasil, só a Globo, não tinha mais ninguém. Sim. Então ela montou três equipes. Uma era o Luciano do Vale junto com o Márcio Guedes. Outra era o Galvão Bueno junto com o Sérgio Noronha. E a outra era o Carlos Valadares de Minas, que era o locutor, e eu como comentarista. Que legal. Eu fui convidado, foi uma honra. Sim. Não é qualquer um que ia trabalhar na Globo, que ali ia colocar para transmitir. Só fera. Esses que o senhor citou, só fera, né? Márcio Guedes até faleceu recentemente, né? Gente muito boa. Sim. E aí acabei indo para comentar a Copa na Espanha. De lá me chamaram para trabalhar na Globo em São Paulo, né? E aí quando eu voltei, alguns meses depois montamos nós aqui, a Globo, o esporte da Globo em São Paulo. Sim. Toninho Neves e eu. Tinha lá os repórteres, que era
Luiz Andreoli, Sérgio Ceará, Roberto Cabrini, Kitty Balieiro e o Gilson Ribeiro. Eram os repórteres. Sim. Mas eram repórteres que estavam lá, mas não tinha um jornal, não tinha programa. Kitty Balieiro trabalhou na SPM, né? Eu lembro dela na SPM, né? Kitty Balieiro. Sim, depois ela saiu, Sim. foi para a Cultura e depois foi para a SPM. Verdade. Faleceu há pouco tempo. Também, Muito legal também. Sim. Estava fazendo um trabalho bonito com um grupo de espíritas aí, que era legal. muito bacana. Que legal. Faz parte. Aí eu fiquei lá pra cá, ganhei de 4 prêmios da minha época lá na Abril, eu ganhei 2. Sim. Ganhei 2 menções honrosas e não ganhei um terceiro porque era uma matéria que foi publicada na revista Playboy, uma entrevista com o Pelé. Eu fui o primeiro a entrevistar o Pelé para a revista Playboy. Que legal. E aí não deram como esporte, deram como entrevista. Tá. Se fosse esporte, teria ganho. Sim. Foi tudo bom. E o senhor, nessa Copa, que o senhor estava em loco, estava lá na Espanha? Na né? Espanha. Na Espanha. E o que o senhor achou dessa seleção brasileira, que é considerada uma das melhores do Brasil e uma das melhores de todos os tempos, né? Eu tenho para mim que bom é o que ganha. Time bom é o que ganha. Sim. Técnico bom é o que ganha. Aquela não ganhou, mas ela era uma bela, não há a menor dúvida que a gente brinca, mas era uma seleção fantástica. Não é? O Tele dirigia muito bem o time, não deu sorte, né? Contra a Itália, não é? Sim. Mas eu acho que o pessoal se envaideceu um pouco. Sim. Depois que enfiou 3-1 na Argentina. Teve um jogo anterior, lá em Barcelona, eu estava em Madrid. Eu viajava, ficava em Madrid, mas ia para Alicante, ia para Bilbao, ia para Valladolid para fazer os jogos dessa série. Das seleções que disputavam esses lugares. Mas a minha base era Madrid. E o jogo foi em Barcelona. Eu acho que depois que ganharam da Argentina, 3-1, passeio daquele... Acharam que era campeão. Se embriagaram. Ou se embriagaram de verdade, eu acho que não, ou se embriagaram da vaidade. Porque o pior porre que um homem pode tomar na vida é o porre da vaidade. Você achar que você é uma coisa acima daquilo que você deveria pelo menos achar. Você pode até ser, mas não pode achar, não pode pensar que e você acaba escorregando. Verdade. Entende? Eu acho que aquela vitória acho que atrapalhou um pouco. Mas... eu comparo assim, mais ou menos comparando, o Palmeiras quando eliminou o Corinthians na semifinal da Libertadores em 2000, aquilo foi um título. Aquele pênalti do Marcão, do Marcos que pegou do Marcelinho, só que aí foi pra final contra o Boca Juniors, que era um timaço, e acabou perdendo. E o outro companheiro meu que eu faço aqui com o podcast, que é o Luan Carvalho, São Paulino, até no episódio passado, a gente comentou sobre o Tele, porque eu acho muito legal do Tele que ele deu a volta por cima, né, no São Paulo. Porque ele era considerado pé frio, disputou 2 Copas do Mundo, não foi campeão, só que no São Paulo ganhou tudo, né? Ele sabia, né? Sim. Ele é um grande técnico. A pessoa fala assim, o Zico, por exemplo, não ganhou Copa nenhuma. Futebol, são 11. Mais o técnico, mais o médico, mais o preparador físico. Não é um jogo como, por exemplo, tênis. Que é você contra o outro. Isso. Você está jogando. Tem mais 10 ali. E tem adversário. Então não é assim que se analisa. Não ganhou nenhuma Copa, não é bom jogador. Não é isso. Assim como é o caso do Tele. É um grande técnico. Exatamente. E o senhor tem alguma história inusitada dessa Copa de 82 aí? Para lembrar, de repente, alguma viagem, alguma história com algum jornalista, repórter que estava ali com o senhor lembra de alguma coisa assim? Eu estava lá como convidado para comentar o jogo. Era um freelance. Depois me chamaram para montar, como eu já disse, o esporte em São Paulo. Mas naquele momento ainda não. Então, num determinado momento, ainda lá na Copa, eles me chamaram para assumir, não como comentarista, mas assumir a chefia da redação do esporte. Legal. Tinha um colega do Rio e tal, eles não estavam gostando muito do trabalho dele, por algum motivo que não me interessou. E muita gente, eu acho que naquele momento aceitaria. Você
o chefão aqui e já volta empregado. Eu estava desempregado. Sim. Aí eu não aceitei, falei, não, de hipótese alguma. Colaborei com ele para desenvolver o trabalho, mas não aceitei. Eu trabalhei com pessoas fantásticas. Eu fazia jogo com fugiu agora, o Lucas Mendes, Sim. que é um dos maiores repórteres que já Sim. teve. E uma noite eu estava em Alicante, jantando, para ir fazer o jogo, depois no dia seguinte ia viajar. E olhei numa mesa ao lado assim e vi um cidadão gordinho, com uma senhora, ele com mais duas senhoras. Sim. E eu falei com o meu colega, que era um repórter, estava lá, mais jovem e tal. Não... Falei, você sabe quem é aquele cidadão ali? Ele olhou e falou, não. Pois aquilo ali foi o maior meia-esquerda que já teve no mundo. Um dos maiores jogadores de uma das maiores seleções que já se exibiram pelos campos do mundo. Sim. Ele chama-se Ferenc Puskás. Nossa Senhora. É o Puskás, sabe quem é? Sim. Que foi o grande capitão da seleção húngara na Copa de 54. E era o grande jogador do Honvéd, que foi o grande time da Hungria, que era a base daquela seleção. E ele morava ali perto, numa praia ali perto. Porque quando ele saiu da Hungria, fugido, que não era boa coisa, estava preta lá, né, na Revolução, 53, 54. Ele foi jogar no Real Madrid e acabou vivendo na Espanha. Sim. Aí eu mostrei para ele, né? Aquele lá. E é interessante porque eu fui como ser um dos comentaristas. Tá. Éramos 3. Sim. E quando terminaram a segunda fase, tinha 2 jogos que seriam as semifinais. Sim. Um em Barcelona e outro em Sevilha. E aí o Ciro José, que era o diretor, me chamou e disse, você está liberado, já, seu trabalho já terminou. Sim. Você quer ir embora? Eu falei, eu vou arranjar um hotelzinho para ficar aqui, porque eu estou aqui na Copa, você acha que eu vou deixar de ver o filé agora que vem a sobremesa? Não é? Aí eu falei, não, você fica lá no hotel. Não sei, pode ser que não queira, para economizar. Sim. Hoje a Globo está economizando muito, está mandando muita gente embora para economizar. Kleber Machado. Naquela época não, naquela época era uma mão com açúcar. Sim. Né? Eu falei, não, você fica aí e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu e Valadares fomos embora para o hotel, que ficava perto do centro de imprensa. Perdão. Imagina. E o Valadares foi arrumar a mala dele, porque queria ir embora. Morava em Minas, estava com saudade da família e tal. Meia hora depois, bateram na porta do nosso quarto. Sim. Ó, correndo, pega a mala, pega a roupa, que vocês vão para Sevilha para comentar o jogo. Tá louco? Não, o Ciro mandou dizer, vai lá, tá esperando. Nossa. Mas acabou de dispensar, a gente tá esperando. Aí a gente ia a pé. Aí jogamos ali e fomos. Aí, chegamos lá, ele falou, vocês vão para Sevilha fazer França e Alemanha. Que legal, que jogaço, hein? Foi o grande jogo da Copa, foi aquele. Teve prorrogação, a França estava disparada, a coisa, o cara colocou o Rummenigge meio baleado, fez gol, estraçalhou o jogo. Acabou com o jogo. E aí pegamos um jatinho, que era que o Armando Nogueira usava, olha como era diferente naquela época. Tinha um jatinho só para ele viajar por lá, para quando ele quisesse ver os jogos. Poeta Armando Nogueira. Armando Nogueira. E aí fomos de jatinho para lá, porque já não tinha mais passagem. Sim. Porque não era para que nós dois fôssemos. Sim. Não sei quem é que eles queriam colocar. Sim. Talvez o Galvão e o Noronha, ou talvez o próprio Luciano. Sim. Eu sei que alguma coisa aconteceu lá. Jogaram tudo pro alto e mandaram que nós dois fôssemos. E acabamos trabalhando na melhor Copa. Que legal. Na melhor jogo da Copa, no meu entendimento. É isso aí que a gente viu lá. Nossa, e a Globo, que time, né? Eu vi a choradeira, não é? Sim. Quando o Brasil saiu, eu não chorei, porque eu não sou de chorar. Eu fiquei magoado, sentei num canto lá. Seria bom se tivesse ganho e tal. Sim. Eu sempre cuidei muito da minha família. Da família dos outros, cada um cuida da sua. Sim. Então,
Como brasileiro, como estava lá também, uma experiência boa, eu fiquei chateado. Mas vi muita gente chorando no canto e tal, não sei o quê. Falam que quando o Tele entrou na entrevista coletiva, os jornalistas aplaudiram, é verdade? Sim. Sim. Ele fez um grande trabalho, Sim, né? sim. Fez um grande trabalho. É. Menor dúvida, né? Sim. Assim como fez em 86. Eu fui também em 86, mas aí eu já não fui como comentarista. Eu fui como chefe de reportagem da TV Globo. Foi no México, né? Lá no México. No México. 82 foi isso aí. Muito legal. E, nossa, e a Globo, que time, né? Galvão Bueno, Luciano do Vale, nossa senhora. Só narrador. Foi a última participação dele, né? Sim. Lá ele já estava meio aborrecido. E quando ele voltou, ele saiu e foi trabalhar na Record, fez um esquema na Record, junto com o Silvio Luiz. Demorou pouco, ele foi para Bandeirantes e ficou até ter o acidente, o incidente que faleceu. Sim. Muito legal. E, José Maria, o senhor falou do Pelé, né? O senhor fez entrevista com o Pelé. Como ele era? O senhor considera ele mesmo o maior de todos os tempos? Se eu não me engano, eu já ouvi um texto do senhor, não sei se eu li direito, mas dizendo que o Zizinho era melhor que ele, ou eu estou enganado? Não, né? Não. Eu já fui entrevistado aqui mesmo em casa. Sim. Sobre o Zizinho, né? Vieram fazer... Acho que foi a Globo. Não, foi ESPN. Tá. Mas o Pelé, quando criança, ele disse que ele gostaria de jogar como o Zizinho jogava. Entendi. Sim. E ele superou o Zizinho. De longe. Eu sempre digo que o Zico e o Zizinho... Minha opinião. Sim. Aliás, tudo que eu falo é a minha opinião, não preciso falar a minha opinião. Se eu estou falando é porque eu acho. Sim. Quando é uma outra pessoa, eu falo, fulano de tal acha. Verdade, Então, Zizinho e o Zico, para mim, foram os dois maiores jogadores de futebol brasileiro que eu vi. Legal. Aí o cara pergunta, mas e o Pelé? Eu falei, jogador de futebol. Pelé é uma outra coisa. Isso aí é uma outra coisa. Que nem o Pepe, que fala que ele é o maior jogador do Santos, porque o Pelé é extraterrestre. Pelé era outra história. E o cara... Eu, uma vez, tive o preocupação e tal, de tentar pesquisar quantas entrevistas eu fiz com ele. Sim. Sim. E eu contei 48. Nossa Senhora. Mas deve ter tido mais. Sim. E nenhuma delas foi repetida. Sim. Porque ele tinha o que falar. Uhum. Cada vez que você conversava com ele, eram coisas diferentes. Sim. Eu entrevistei para o Playboy, entrevistei para a revista, entrevistei para o Jornal da Tarde, entrevistei para o Estadão. E quando eu trabalhava na Globo, ele me atendeu lá na Globo, cantando para um grupo de crianças lá em Itaquera. Que legal. Coisa que você não consegue com qualquer jogador. Hoje, se você falar isso, ele pode bater em você. Verdade, muito legal. E o senhor disse do Sport TV, né? Que o Sport TV... Então o senhor ficou quanto tempo na Globo, assim, Sport TV e tal? Entre idas e... Em 82, me convidaram para fazer a Copa. Tá. No início de 83, acho que janeiro, fevereiro, eles me chamaram para trabalhar na TV Globo, aqui em São Paulo. Sim. Como chefe de reportagem e comentarista. Eu comentava os jogos e fazia a chefia de reportagem. Sim. Eu fui até 95. 95. Em 96, eu fui para a Sport TV para ser consultor. Tá. E aí, em 96, em 2000, eu passei a ser comentarista. E da Sport TV e debatedor do Arena. Do Arena. Aí depois eu fui pro Terra. Uhum. O Terra teve uma experiência de transmitir jogo pela internet, não é? Mas com imagem. Sim. Eu comentava lá. Sim. E aí voltei e fui para a Globosat a fazer um programa chamado Camarote. No total dá uns 20, 25 anos. Caramba, bastante de Globo, né? De Globo. Eu lembro de acompanhar muito o senhor no Arena, muito legal. Muito legal fazia mesmo. com o Kleber Machado. Isso.
Era um excelente programa, né? Era bom. Excelente programa. E o que o senhor tá achando do futebol de hoje em dia, assim, né? Comparado com esses timaços que o senhor viu, cobriu, fez reportagens, jogadores clássicos. O que o senhor pensa sobre o futebol de hoje em dia, os jogadores? Mudou muito, não é? Sim. O preparo físico melhorou muito, não é? Hoje você vai num departamento médico de um clube e você vê aparelhos que você não encontra só em os astronautas, né? No hospital não tem, tudo mais. Então você transforma o cara num cara de muito pulmão, muito fôlego, muito preparo físico. E eu acho que isso atrapalha um pouco o futebol. Sim. Você está com muito preparo físico, você corre muito e pensa mesmo. Verdade. Tinha um jogador de futebol chamado Edu, ele corria muito. Sim. Aí é do Palmeiras, do seu time. O Edu Bala, virou Edu Bala porque ele corria muito. Sim. Ele corria muito, Edu Bala. Então o Brandão, Oswaldo Brandão, quando era técnico do Palmeiras, dizia para ele: eu quero que você corra, tenha essa velocidade toda, né? Mas quando chegar lá na bandeirinha de escanteio, você para, pensa e cruza no primeira trave ou no segunda trave, de acordo com a necessidade e tal. Sim. Aí tá bom, ele foi lá, tum, ele parou. Você não, ô doutor, seu Oswaldo, uma coisa ou outra, ou eu corro ou eu penso. É muita coisa. Não dá pra sair correndo, chegar lá e estar pensando, porque o cara perde o fôlego, né? Então, hoje a marcação é muito severa, e desleal. Verdade. O Pelé apanhou muito, você vê milhares de imagens dele aí, em todos os jogos, no mundo inteiro, não é? Sim. Você vê como os caras batiam. Mas era na bola, não é? Hoje não, hoje o cara larga a bola e vai no adversário e tudo mais. Verdade. Então, o futebol acho que perdeu muito. Até o bom jogador, o preparo físico acaba, no meu entendimento, não sou médico, nem preparador físico, acaba segurando um pouco. Muito músculo acaba tirando aquela habilidade que o jogador tem para fazer como o Ronaldinho Gaúcho fazia. Verdade. Não é? Você vê que o jogador mais habilidoso hoje são os jogadores mais franzinos. Sim. O Messi, o Messi é um garotinho desse tamanho, mas tem uma habilidade fantástica. O cara joga um tijolo, ele para com ele aqui assim, como se eu não consigo fazer com a mão, não é? Talvez hoje em dia na base dos times aqui em São Paulo, um Messi não ia passar. Talvez não ia passar. Porque não é forte, não é... Exatamente. A primeira coisa que olha é o tamanho do moleque. E Zé Maria, o senhor comentou do Oswaldo Brandão. Muita gente fala, né, que ele é, sim, um dos maiores treinadores do Palmeiras, né, junto com o Felipão, Luxemburgo. O que o senhor acha do Abel Ferreira? Do Abel Ferreira? Do Abel Ferreira, isso. Está mostrando o trabalho, porque não adianta a gente achar uma coisa, a gente tem que achar aquilo que está vendo. Sim. Né? Não dá para falar que ele é ruim, porque o cara sabe daquilo que está fazendo. Exatamente. Tem um esquadrão, um elenco fantástico na mão. Para os dias de hoje do Brasil, o elenco do Palmeiras é muito bom. Exatamente. Agora, ele sabe, mas não tem nenhuma devida guia, não tem nenhum Dudu, não tem nenhum Luiz Pereira, como tinha antigamente, Leivinha. Verdade. Você não tem uma estrela. Você não vê. Reclamam muito que não convocam jogadores do Palmeiras para a seleção. Porque é um conjunto. Ganha tudo porque é um conjunto. Não tem estrela. Não tem. Aí o cara acaba convocando porque tem uma pressão da imprensa, do torcedor, né? Mas não para fazer a bobagem que alguns pediram, para levar o garoto que 16 anos para a Copa. Não é? Ia matar o garoto mais ainda uma vez. Eu admiro muito o Abel, não só pelo trabalho que ele faz com todo o salário, como por não ter deixado envolver com aquela campanha para colocar o garoto para jogar no ano passado. Isso, tem que mundial, colocar, tem que levar para a Copa.
Não é assim que você faz. Ele falou, não, primeiro ele precisa ir pra Disney, né? Ele tá na idade de brincar. O Pelé foi... É diferente, gente. Diferente. Não é diferente, não é assim. Não nasce Pelé toda hora. Exatamente. Eu viajei pelo mundo. E fui na Alemanha, na Holanda, e o cara me apresentou, o Cruyff. Nossa. Esse aí é o Pelé branco. Que legal. Fui na Argentina, esse aí é o Pelé branco. Sim. Todo lugar que você ia tinha um Pelé branco. Pelé branco. Mas Pelé só tem um, e é negrão. Não tem, não. Tinha grandes jogadores, Sim. branco, preto, amarelo, tudo. É verdade. Sim. Mas só tinha ele. Mas você não nasce, não é porque o garoto pintou bem no infantil, lá no juvenil, que você pode ter que levar para a Copa. Não é assim. O Pelé foi. Pelé, quando foi para a Copa, em 58, ele jogava muito a bola, ele estava contundido. Sim. E mesmo assim levaram. Sim. Teve gente que falou, pô, não vai, o garoto aí machucou num amistoso contra o Corinthians, não é? Com um lance com ali Clemente. Ele falou, não leva não. O Paulo Marcelo falou, não, vai levar sim, pô. Quer dizer, então já sabia quem era ele. Não era por levar porque estava pintando. Em 57 ele já tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista, né? Não, pra ver como é que era. É uma coisa da vida. Ele talvez não fosse. Sim. Né? Por quê? Porque o Santos tinha, naquela época, um meia chamado Vasconcelos, que tinha vindo do Vasco, e jogava muita bola. Sim. Era craque. Vasconcelos. Ele não jogou no Vasco porque o Vasco tinha Ademir da Guia, Ademir de Menezes. Sim. Jogava Jair, jogadores já veteranos, Sim. formados, e ele era um juvenil recém-promovido. Ele acabou vindo para a Portuguesa Santista e daí para o Santos. Sim. Mas era um grande jogador. E ele sofreu uma fratura num lance de Santos e São Paulo. O Mauro Ramos de Oliveira, que era zagueiro do São Paulo, depois jogou no Santos. Sim. Subiu com ele, quando caiu sobre a perna dele e quebrou a perna. Nossa. Hoje você conserta uma perna em 2 meses. Verdade. Naquela época o cara ficava 6 meses engessado. Aí depois a perna estava atrofiada, tem que fazer não sei o que, mas não sei o que. Sim. Ele ficou 1 ano aí, ele nunca mais jogou o mesmo futebol. Sim. E com a contusão dele o Pelé entrou. Nossa, a vida tem essas coisas. Sim. Pouca gente conta isso. Não sabia. O Pelé ia barrar. Não sei se ia barrar. Sim. Talvez o cara não colocasse. Mas era a vida. O Pelé nasceu para ser toda essa estrela que ele acabou sendo. Sim. Até isso aconteceu na vida dele. Verdade. Eu tô lendo a biografia do Garrincha, né? Estrela Solitária, do Rui Castro. E ele fala também que o Garrincha não teria sido titular porque o Joel se machucou, né? O Joel tinha se machucado. As coisas acontecem na vida. Você tá no lugar certo na hora certa, né? E tem gente que tá no lugar certo, mas na hora errada. Ou o inverso, né? Não, Deus não ilumina todo mundo. Isso. A cada um ele dá uma coisa. Você tem que se contentar com aquilo que ele te deu, porque se você olhar do lado, tem um que ele deu menos. Isso. Ele te dá. Não é assim? Era o Joel e o Julinho Botelho, né? Só que o Julinho estava na Itália e naquela época ele falou, não vou tirar a vaga de alguém aqui do Brasil, né? E se o Joel não tivesse machucado, talvez o Garrincha não teria entrado ali, né? E tem o nosso outro apresentador aqui do programa, o Luan São Paulino, como eu já comentei, e ele fez uma pergunta, ele quer saber sobre essa crise do São Paulo, né? Que já está um tempo aí, uns 10 anos, sofrendo. Qual a sua opinião sobre isso, Zé Maria? Eu preciso ter cuidado para não ser processado mais uma vez, porque eu já fui processado. Sério? Por alguém que na época era do São Paulo. Sim, né? sim. O São Paulo, ele tem o apelido de pipoqueiro, sabia? Não. O palmeirense, corintiano, Sim. mais antigos, os palestrinos e tal, Sim. sabe da história. É um time de pipoqueiro. Sim. Tem muita gente acha que é porque o jogador pipocava no campo, em campo, não é? Sim. Não é essa a razão. Sim. É que antigamente, lá atrás, o Palmeiras tinha o estádio dele, o Parque Antártica. Sim.
A Portuguesa tinha um campo no Cambuci, depois mudou uma sede para o Lago de São Bento. O Corinthians tinha fazendinha, tinha... Sim. E o São Paulo não tinha nada. Aham. Era chamado o time dos pipoqueiros, porque era um time pobre. Certo. É o time que só tinha 11 camisas. Caramba. Entendeu? Tinha que terminava o jogo, tinha que mandar lavar, porque o jogo seguinte era aquelas mesmas camisas. Sim, O sim. pipoqueiro era o time pobre. Não tinha nada. Sim. Aí na época da guerra, né, o São Paulo, alguns São Paulinos tentaram lá invadir o Parque Antártico. Sim. O palmeirense ficou muito bravo com isso e tal. Né? Foi uma bobagem mesmo. Sim. Né? Porque a Itália era adversária, o Brasil estava do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, essas coisas. Sim. E felizmente para os São Paulinos não aconteceu. Depois é que o São Paulo foi conseguir comprar o Canindé, Tá. que não é no tamanho que é hoje. Ali era uma ilhazinha, chamava Ilha da Madeira até por causa disso, porque fizeram uma arquibancadazinha de madeira, 4 ou 5 degraus, igual faz de circo do interior. Sim. E o rio Tietê transbordava e alagava aquilo tudo. Nossa. Então era uma ilha, para você chegar lá, você passava por uma pinguela. Nossa. Tinha muitas pequenas lagoas. Aquilo tudo foi aterrado. Sim. A marginal ali foi aterrado. Sim. Então o São Paulo não era nada. Por quê? Mas tinha um grupo de pessoas, o Laudo Natel, o Cícero Pompeu, né, depois o Nunes Galvão, o Porfírio da Paz, o Monsenhor Bastos, que era da Igreja da Consolação, Sim. São Paulino, que eram abnegados. Sim. Né? Então eles foram trabalhando. Ganharam. O palmeirense, o Corinthians disse que aquilo lá foi Laudo Natel, não tem nada de Laudo Natel. Sim. Eles ganharam de uma consultora imobiliária que fez lá o Morumbi. Sim. Né? E Cícero Pompeu era dirigente. era o presidente do São Paulo. Que é o nome do Morumbi, né? É o nome. Cícero Pompeu de Toledo. Então, para você desenvolver um bairro, aquilo lá era deserto, era uma fazenda, Morumbi. Você desenvolver um bairro, o que você faz? Você colocar um clube ali, você atrai pessoas. Sim. Né? Já tem o clube, aí o cara compra o terreno. Os jogadores de São Paulo que venderam Poi, Mauro, foi que ganharam dinheiro naquela época, venderam o terreno ali no Morumbi. Sim. Então o São Paulo era nada. Sim. E eles construíram um patrimônio. Sim. Eles eram chamados de cardeais. Cardeais. Aí depois veio, até o Henri Aidar, essa estipe de São Paulino existiu. Sim. Né? Eram pessoas abnegadas, trabalhadores e tudo mais. Aí depois veio o filho do Henri Aidar, o Carlos Miguel Aidar, Sim. que já não foi um grande presidente. Né? Porque o clube já estava formado e as pessoas começam a deixar de amar tanto o clube para pensar em outras coisas. Sim. Depois veio o Juvenal Juvencio, que infracionou São Paulo. No primeiro mandato ele foi bem, mas depois quis ficar mais No dois, primeiro né? mandato, quando ele não foi nem reeleito. Sim. Porque o Nunes Galvão falou, você não vai ser reeleito. Porque ele já tinha feito muita coisa. O São Paulo já tinha uma dívida de 9 milhões. Mas 9 milhões era muito dinheiro naquela época. Sim. Aí vendeu o jogador, vendeu o Careca, venderam o Miller, Silas, para poder amenizar aquela coisa. E de lá para cá, enganou muita coisa, ganhou 2 mundiais, Sim. ganhou... Brasileiro, vai ver a né? que preço, vai ver a que preço, vai ver a que custo. Sim. Né? Aí você vai acumulando, aí você ganhar um X e estourar o seu cartão de crédito e o seu cheque especial. É que nem aconteceu com o Cruzeiro agora. Quando chega uma hora, Sim. a polícia vai lá e vai te prender, porque verdade. você está com um carrão, Sim. comprou uma casa bonita, Sim. mas não pagou as contas. Verdade. Tá cheio de milionário fajuto no Brasil, assim, né? Compra tudo, o cara é bilionário, Sim. mas não pagou nada, chegou lá e tomam tudo. Verdade. E foi assim que está acontecendo com São Paulo, que está lá devendo 700, 800 milhões. É uma dívida com esse pessoal que está lá agora impagável. Vixe, Maria. Porque eles não têm prestígio para fazer algum trabalho, um tipo de trabalho, para eliminar essa dívida. Entendi. É isso que você quer saber por que chegou agora? Isso. Chegou porque foi mal administrado por essas pessoas. Sim. Eu não estou dizendo que eles
roubaram o São Paulo, não é isso? Sim. Foram mal administradores. Não é? Vamos pagar um salário maior do que podia, para ganhar a Copa, pega toda a renda e dá para o jogador. Aí o clube amanhã. Verdade. É que nem aconteceu com o Cruzeiro, né? Aconteceu com o Cruzeiro a mesma coisa. Dívida. Mas tá ganhando. Não, mas não importa. Uma hora a conta Ficaram chega. 3 anos na Série B. Uma hora a conta chega. Chega. O Corinthians está devendo até aqui. Mas tem um estádio. Se já dívida é por conta de um estádio, ele estiver equacionando, eu acho que é legal. Tá brigando para aqui, Sim. Mas fazer só a dívida pela dívida é complicado. O Atlético... O Palmeiras? Sim. É porque teve lá o Nobre. Paulo Nobre, isso. Que foi lá e colocou a casa em ordem. Isso. E você sabe que ele é o único palmeirense da família, né? Ah, é? Todos são São Paulinos. Os pobres da família são... Não é fácil, não. O São Paulo vem caindo, né, nos últimos anos, mas é clube grande, né? Dá para se reestruturar, dá para fechar, de repente, patrocínios e tentar, por exemplo, fazer o que o Flamengo fez. O Flamengo ele ficou uns anos tentando se recuperar, tentando sair da crise e olha o que... né? Porque o São Paulo é uma camisa forte, né? É a terceira, quarta torcida do Brasil, né? O Flamengo foi para lá, um cara chamado Bandeira, Sim. que ele é do ramo, ele é um cara rico, Sim. trabalhou em governos e tudo mais, ele teve condição de fazer um projeto. Sim. Porque todos que antecederam a ele, não vou citar nomes, porque nem é bobagem, só se usufruíram do Flamengo. Verdade. E foram enterrando o Flamengo. E não ganhava nada também. Sim. Ele chegou e falou, não, nós vamos partir do zero. Ele não pagou a dívida, não tirou dinheiro do bolso para pagar. Tá. Ele não emprestou para pagar. Sim. Ele equacionou. Sim. O que deve para o governo? Deve isso. Tá bom, vamos lá no governo. Como é que vai fazer? Vamos pagar em 20 anos. Vamos pagar em 20 anos, tá aqui. Sim. Dívida trabalhista, o que é? Tá aqui. O Flamengo tem dívida, Sim. mas está equacionado. Você não pode estourar o seu cheque especial, o seu cartão de crédito. Sim. Entendeu? Sim. Aí começa a ganhar. Se fizer bobagem daqui a 2 anos, porque ele já saiu. Já tem um que já não está tão forte. Se fizer outro lá que faz bobagem, vai fazer a mesma coisa do anterior. Vai. É que as pessoas não pensam. Eu brinco muito com os palmeirenses no Facebook. Agora há pouco mesmo estava brincando lá. Mas você não pode bobear. Não. Uma coisa é o Paulo Nobre, outra coisa é o outro que pode vir. Teve gente lá no Palmeiras que fez muita bobagem antes. Sim, com certeza. Entendeu? Mustafa e amigos, né? E o Atlético Mineiro também tem que tomar cuidado, porque tá com uma dívida e agora com o estádio e tal. Porque você pega, não, ele é o dono da MRV. É apaixonado pelo galo. É milionário. Ele não é milionário porque não é bobo. Se ele fosse bobo, ele não era milionário. Sim. Então ele não vai pôr dinheiro de graça para você. Exatamente. O cara fica rico porque é esperto. Sim. Esperteza não significa dizer que rouba, não é isso. Exatamente. É não perder o que você tem. Sim. E Zé Maria Aquino, vamos falar sobre o seu livro. Você lançou em 2020, né? Pela editora, o livro se chama A Minha Vida de Repórter. Letras do Brasil. Letras do Brasil, isso. Conta um pouco desse livro, o que é. A gente estava até comentando antes de começar o episódio aqui, mas por favor, conte pra gente o que é esse livro. Eu nunca pensei em escrever livro, Sim. Assim como eu nunca pensei em ser jornalista. Eu fiz o curso de Direito, advoguei, era advogado, aí abri o Jornal da Tarde, aconteceu de me empurrar para lá, eu fui. Se gostei, fiquei. E fui. O livro também é a mesma coisa. Sim. Mas eu tenho meus netos que moram nos Estados Unidos. Meu filho mora nos Estados Unidos. Aí meus filhos sempre me ouviram contar as conversas. Sim. E viveram aquilo. Aí eu comecei, nas horas de folga, que não tinha o que fazer, quando eu trabalhava na Globo, eu ficava o dia inteiro lá. Sim. Comecei a colocar no papel aquilo que me vinha nas lembranças. Na lembrança da coisa. Sim. Que acabou transformando num livro. E eu passei muitas aventuras na vida, Bacana. como jornalista, não como homem. Como homem, não. Como jornalista, porque antigamente você vivia
viajava muito. Sim. Tinha muitos muitos problemas para trabalhar. Sim. Não é como hoje. Né? Hoje em dia o repórter, o jornalista nem vai. Nem vai, né? Naquela época, a seleção brasileira ia, como aconteceu comigo, fazer um jogo na Rússia, né? Na quarta-feira, o cara na segunda-feira falou, pega o passaporte e vai lá para fazer o jogo. Sim. Férias no Brasil, futebol brasileiro em janeiro. Sim. Vai pega sexta-feira. Sim. Pega o passaporte, vai em Portugal, fica lá amanhã e domingo à noite você volta e faz tudo quanto é a apuração dos jogos da loteria, do campeonato português e volta. Caramba. Você ia. Sim. Então quando você ia a Portugal, era fácil. Sim. Mas quando o cara te mandava ir para a Rússia, para entrar na Rússia, você tinha que ter visto. Sim. E para você tirar visto, você tinha que ir na embaixada. Não é assim, você chega lá. Né? Aí me mandaram sem visto. Uhum. Então quando eu cheguei na Alemanha, em Frankfurt, o funcionário do balcão, que eu ia pegar o outro voo, falou, você tem visto? Não tem visto? Não vai entrar. Nossa. E o que você faz quando uma hora dessa? Eu olhei lá na minha agendinha e falei, bom, não vai dar para ir. Sim. E se eu tivesse ido, eu ia chegar lá em Moscou às 9 horas da noite. Sim. A hora que o jogo estava começando. Nossa. No aeroporto. Sim. Até tirar a bagagem. Mesmo que eu tivesse visto. Sim. Tirar a bagagem e tudo mais, procurar um hotel, eu não falo russo, né? Eu ia não acontecer nada. Sim. Eu ia chegar em algum lugar meia-noite, o jogo já tinha ido. Né? Aí é a experiência. Né? Falei, bom, eu não posso ir para Moscou, o que eu vou para onde? Eu vou para Holanda. Por quê? Porque na Holanda, em 73, tinha o maior time da Europa da época, que era... O Ajax. O Ajax. Ajax, sim. E que tinha o maior jogador da Europa da época, que era o Cruyff. Sim. E tinha a melhor seleção da Europa e que seria do mundo da época. Laranja Mecânica. Que era a Laranja Mecânica. Então, para ser bom jornalista, você tem que ter a sua bala de prata, você tem que ter o seu plano B. Sim. Mandaram eu para lá, não dá para ir, eu fui embora para Amsterdã e fui fazer entrevista com o Cruyff. Que legal. Fui fazer a base da seleção holandesa. Sim. Fui mostrar que só nos arredores de Amsterdã tinha 250 campos de futebol. Nossa. Por isso que tinha jogadores fantásticos. Né? Hoje foi tomado igual aqui, foi tomado também pela coisa. Sim. Né? E saí com eles de lá e fui para Belgrado. Olha. Né? Que era na antiga Iugoslávia, né? Hoje é Sérvia. Sim. E lá ia ter um jogo da Juventus, da Itália, contra o Ajax pela Liga dos Campeões, que hoje estão famosos e tal. Era a decisão. Sim. Enquanto o cara aqui estava esperando eu chegar em Moscou, Nossa eu estava indo para Amsterdã, de Amsterdã estava indo para Belgrado, e de Belgrado eu fiz lá o jogo que foi e mandei. Quando ele esperou chegar o jogo de Moscou, eu estava chegando com as coisas da Amsterdã, da Holanda, do Cruyff. O senhor já tinha feito muito mais do que ele... Muito mais. Agora, era uma aventura, porque quando eu cheguei em Belgrado, não tinha visto eu. Sim. Mas tinha tanta gente, tinha 15 mil holandeses e 40 mil italianos lá. Era uma bagunça total. Sim. Por quê? Porque era um país comunista. Sim. Né? O Marechal Tito é que era o comandante. Sim. Ele não era como a Rússia, mas era um país fechado. Uhum. Mas era tanta gente, uma bagunça tão grande, que eu passei e não viram. Mas aí eu fui procurar um hotel. Sim. Lá no aeroporto mesmo. Do chamado Ministério do Turismo de lá. E a moça falou, você não tem hotel, não tem visto, não tem hotel, o que está fazendo aqui? Tô aqui. Aí ela me arranjou um hotel. Sim.
Pô, você vai, mas só tem de hoje para amanhã. Depois da manhã não tem mais, porque já tá ocupado. Mas tá bom, eu fui lá, chegou lá, eu quebro o galho. E cheguei lá e encontrei um enxadrista iugoslavo que falava espanhol. Olha. E ele falou, você não vai quebrar o galho aqui não. Ixi. Aqui eu estou com um amigo argentino aqui que é enxadrista, ele vai sair amanhã, eu estou arranjando um lugar para ele ir. Sim. Tem lugar para mim também? Não, não tem. Eu, o que eu faço? Eu acho que você deve ir para a sua embaixada. E eu fui para a embaixada. Sim. Cheguei lá e falei com o primeiro secretário, estou com um problema assim. Aí o cara chamou lá um motorista que falava português, era iugoslavo, falava português. Olha. Ele falou, arranja o hotel para ele. O cara rodou tudo, falou, não tem. Putz. Aí onde é que ele vai ficar? Eu tenho uma casa de uma família que eu conheço, ele pode dormir lá. Eu falei, você topa? Eu não posso dormir na rua. Sim. Tá bom. Mas você sabe como é que era para entrar na casa? Não. Era um casal de senhores e um filho que era excepcional. Tá. Ó, eu vou bater na porta quando eu chegar. Vocês vão abrir? Não, estão dormindo, 1h da madrugada. Sim. Você vai me dar a chave para a coisa? Não, vou dar a chave da casa. Nem te conheço, é. Sim. E como é que eu faço? O cara traduzindo, né? Sim, sim. Aí, vamos deixar a janela do quarto aqui Aberto. encostada. Sim. Ele chega, empurra e entra. Pula de fora para dentro. Nossa. Amanhã, às 5h da manhã, É. quando ele for sair, ele não está acordado também. Sim. Eu ia pegar o avião para ir para a Argélia. Ele faz ao contrário, sai e pula. Tá bom? Eu falei, tá bom. Agora eu só quero fazer uma pergunta. E se a polícia me pegar? É melhor não deixar pegar, meu. Putz. Essas coisas você fui viver. Sim. Isso são coisas que estão no livro. Tem que colocar no livro essa história. Aí você coloca Tem no que livro. ter, né? Espetacular, né? Você chega na Argélia, o fotógrafo resolveu mandar uma telefoto. Sabe o que é telefoto, não? Telefoto. Sabe? Não. Hoje o cara pega o celular Na hora. E manda estar na gráfica. Sim. Naquela época você fotografava, entrava num quarto escuro, que você para revelar tinha que ser um quarto escuro, ele levava um líquido próprio para aquilo, ele revelava o filme, secava, levava secador de cabelo de mulher. Sei. Sabia? Sei. Já viu? Já. Você seca a sua barba com aquilo. Né? Aí para poder secar mais rápido. Sim. Aí colocava num rolo de tipo macarrão. Sim. Igual máquina de escrever, mas Sim. você não usa mais máquina de escrever. É. Um tipo de rolo igual macarrão. Aí você punha e aquilo ia lendo. Nossa. Por coisa. E transmitia de lá para cá. Caramba. Chegava tudo riscado, então passa outra vez. Não sei o quê. Sim, sim. O fotógrafo cismou de fazer aquilo, cismou de passar. E quando nós fomos sair do hotel, o cara cobrou $500. Putz. Nossa. $500 hoje não é nada. Sim. Mas $500 naquela época era um terço do que ele levava para passar o mês inteiro. Nossa senhora. Mas tinha que dar. Sim. Ou paga ou tá preso. Pô. Entende? Isso na Argélia. Meu Deus. Que tinha toque de recolher às 7h da noite. Sabe o que é toque de recolher? Sei. Quem sair tá preso. Sim. Porque vinha de uma revolução contra a França. Uma história. Mas o senhor foi lá cobrir alguma coisa? Foi... Eu fui lá fazer o jogo. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil contra a Argélia. Sim. Tinha um funcionário da Associated Press, da France Press, Sim. que ele ia pegar o filme e ele ia mandar. Mas o fotógrafo resolveu, não, eu vou fazer, eu fiz o filme, eu mando. Sim. O filme vai chegar do mesmo jeito lá, a fotografia. Não, eu que faço. Ele acabou não mandando e gastou o telefone. Sim. Então essas coisas eu conto no livro. Bacana. Entende? Muito legal. Conto no livro quando um jogador do seu time Sim. jogou contra o São Paulo, jogou dopado. Então um dirigente um dia me chamou e me contou. Sim. Mário Sérgio jogou dopado. Mário Sérgio.
E era craque, né? Era craque. Quem está sabendo? Agora você, eu que sou o dirigente, Sim. o Márcio Papa, que é o diretor do Palmeiras, e o jogador, e o médico. Só. Sim. Nem o laboratório lá na USP sabe. Sim. Porque lá não ia pelo nome, ia pelo número. Sim. Então eu não gosto. É uma reportagem que eu gostaria de não ter escrito. Jogador dopado não é legal. Não. Mas eu tive que Sim. mandar. É o fato, o jornalista tem que divulgar o fato. Eu só pedi ao editor que não desse muito destaque. Sim. Não tem destaque. Então, isso tudo está no livro. Então o senhor é culpado do Palmeiras não sair da fila ali naquela... Porque o Palmeiras estava voando, né? Estava em primeiro, né? Não, mas ele, o culpado foi ele. Lógico, tô brincando. Tem muitas histórias assim Sim, que está no livro. Sim. Né? Um montão com o Pelé, não é? Na Copa de 66, 66, Sim. ele estava lá na Inglaterra e eu fui a Santos para ver se tinha alguma informação. O jornalista naquela época ia buscar a informação. Sim. Não ficava dentro do jornal esperando o cara te ligar. Sim. Era julho, fazia muito frio. E eu fui numa mercearia que o Pelé tinha. Ele foi dono de uma pequena mercearia lá. Legal. Naquela época, em 66. Sim. E quem tomava conta era o irmão e um tio dele. Eu fiquei lá conversando. O tio falou, tá muito frio, quer tomar uma branquinha? Eu falei, não, branquinha não. Era tarde. Sim. 4 horas. Sim. Eu tomo um cinzano. Tá. Eu tomei um cinzano, ele tomou uma branquinha. Sim. Ele tomou outra branquinha, eu tomei outro cinzano. Sim. Eu tomei outro cinzano, ele tomou outra branquinha. O cinzano dá para você ir controlando. Então ali, pela tanto foi bom, não tem nenhuma novidade lá Na Inglaterra. na casa, lá pro Pelé e tal. Sim. Fala nada. Casou em fevereiro e... Ele falou, não está sabendo? Não, ontem veio o resultado que a Rose, que era a mulher do Pelé, né? A primeira mulher, está grávida, da primeira filha. Quer dizer, você conversa com o cara e tal, e ele te dá um furo de reportagem. Sim. Não sei o quê. De lá peguei o telefone e mandei pro jornal. E o cara falou, já fica aí, já dorme, e amanhã já faz outra coisa. Olha. Aí no dia seguinte fomos lá falar com a mãe dele. Sim. Era assim que era a vida. E tudo isso está no livro. Bacana. Entende? Tem uma história espetacular que o senhor entrevistou o Obdúlio Varela, né? O capitão do Uruguai da Copa de 50, que ganhou do Brasil no Maracanã. Tragédia, né? Maracanaço. Você não era nascido. Sim. Seu pai talvez eu estivesse nascendo. Seu pai naquela época. Então eu era criança ou coisa. Eu já era um garoto. Né? Em 1950 eu já era um garoto de 13, 14, 15 anos. Sim. Mas eu não estava no Maracanã, sim. Mas eu vi todo mundo chorando. Muita gente foi muito triste e tal. Sim. E um dia, em 72, me mandaram ir para a Argentina fazer um jogo da Libertadores do São Paulo contra o Independiente. Era numa quinta-feira. Aí eu falei assim com a secretária, me dá a passagem para ir para o Uruguai, segunda-feira. Sim. Porque vai ter na terça-feira lá um jogo Peñarol e Nacional que é muito importante também. Eu vou aproveitar e vou fazer. É o clássico. Naquela época eu podia fazer essas coisas. Sim. E quando eu cheguei em Montevidéu, fui pro hotel, eu me lembrei de um amigo, jornalista, Franklin Morales. Sim. Eu conhecia, falei, vou ligar para o Franklin. E liguei pro jornal, ele não estava, mas o outro cara me atendeu. Quem é você? Eu sou da Maria de Aquino, sou amigo do Franklin, o que você quer? Eu falei, eu queria, rapaz, me desse o endereço do Obdúlio Varela, eu vou tentar falar com ele. Só você, nem nós conseguimos conversar com ele. Sim. Ele não dá entrevista nem para nós. Nossa. Nunca deu entrevista para brasileiro. Eu falei, mas não custa tentar. Sim. Estou fazendo nada. Ele falou, você vai no Parque Maldonado, lá tem um lugar que chama Cruz Jackson, ele vai estar lá jogando bote. Mas hoje ele vai, todo dia ele está lá. Pode ir lá, daqui a meia hora que ele está lá. Olha. Eram umas 8 horas, então eu peguei e fui para lá com o fotógrafo. E ele estava jogando bote. Sim.
Aí eu parei, tinha mais uns 3, 4 pessoas ali olhando, amigos dele. Um deles perguntou, o senhor quer alguma coisa? Eu falei, eu sou jornalista brasileiro, queria falar com o senhor Bidu. Ele falou, ele não fala com jornalista brasileiro. Sim. Não me custa. Sim. Aí ele falou, negro. E lá quando o cara ele é moreno, negro como eu. Sim. Quando eles chamam de negro, ninguém, não tem processo. Não é racismo, Não é racismo. Sim, Aqui é uma estupidez, né? Não. Sim. Pra mim você pode me chamar do que quiser. Não tem problema nenhum. Sim. Aí ele olhou, o jornalista brasileiro quer falar com você. Ele baixou, continuou jogando, não me deu a menor bola. Sim. E eu fiquei ali. Uhum. Passou meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. O fotógrafo, vamos embora, pô. Sim. Você vai, eu vou ficar, pô. Sim. Não tô fazendo nada. Sim. Aí quando eram umas 10 e pouco, depois estava lá mais de 2 horas, de braço cruzado olhando. Ele levantou, saiu de lá e veio e falou assim, o que você quer? Putz. Eu falei, eu sou jornalista brasileiro, sou amigo do Zezé Moreira. Ele falou, o Zezé Moreira não sabe nada de futebol, ele começou a esculhambar o Zezé Moreira. Eu falei, eu concordo com o senhor, não sabe nada mesmo. Não, meu problema não era o Zezé Moreira. Sim. Né? Somos conterrâneos, nascemos na mesma cidade, eu e o Zezé Moreira. Que legal. Ele e eu. Aí ele olhou para mim assim, falou assim, ficou olhando 30 segundos Sim. na minha cara. Ele deve ter falado, pô, esse garoto aí merece, né? O que você bebe? Eu falei, eu bebo cerveja. Ele falou, eu bebo uísque, vamos sentar. Aí sentamos, ficamos conversando umas 4 horas. Que legal. Tomando cerveja e tomando isso. Aí ele começou a falar mal do governo. Vixe. Eu falei todo sobre a Copa do Mundo. Sim, 50, como é que foi e tudo mais. Sim. E os caras olhavam e falavam assim, mas não é possível, não sabemos o que está vendo aqui. Nossa. Ele nunca falou para brasileiro, não, agora tá. Que legal. Aí ele começou a falar mal do governo. Sim. Já tinha o assunto de futebol tinha acabado. Uhum. Aí os amigos dele disseram, almoço, são mais de 3 horas da madrugada. Ele está chamando você para ir lá para a churrascaria. Não vá. Porque ele fala mal do governo e aqui os caras fazem de conta que não escutam, ou respeitam. Sim. Mas o senhor não é uruguaio, o senhor não é, ele é tupamaro. Vai dar confusão. Sim. Eu falei, tá bom, então. Eu peguei e fui embora pro hotel. Sim. Aí voltei, escrevi uma reportagem. Como é que você conseguiu isso? Indo lá, ficando quietinho, Sim. 1 hora, 2 horas. Esperando. O cara pode. Sim. Se eu tivesse virado as costas e ido embora, não ia acontecer nada. Hoje em dia falta muito isso pro repórter, pro jornalista. É, Ir a campo, né? Claro, é o que eu falo, quando eu converso com jovens e tudo, você tem que ter persistência, Sim. né? Você tem que ser persistente, tem que ter paciência. Sim. No livro eu conto uma história Sim. do Tostão em Houston, em que ele jogou no Cruzeiro, lá no Cruzeiro, teve aquele acidente, machucou a vista e tal, vamos lá, contra o Corinthians aqui, depois foi pro Vasco. Tá. E no Vasco ele estava jogando lá, então, e a vista deu uma piorada. Uhum. E ele foi a Houston para fazer uma consulta com o médico, Sim. Dr. Abdala Moura. E a revista mandou ligar o telefone lá, e o chefe ligou lá no hospital, quero falar com o Tostão. Ele não fala não está dando entrevista. Sim. Mandou falar que não está dando entrevista. Tá bom. Aí contrataram um repórter americano para ir lá. Aí no dia seguinte o cara falou, fui lá e ele disse que não dá entrevista. Sim. Aí o cara me chamou e falou, agora vai você lá. Eu falei, pô, mas não dá nem para um repórter americano? Sim. Ah, mas você vai, pô. Eu falei, pô, por que eu acabei de voltar de uma viagem, por que não manda o fulano ali? Ele falou, porque ele não pode se ferrar. Ele não falou ferrar. Sim, Ele falou outra palavra. Eu falei, eu posso? Mas você pode. Eu falei, então tá bom. Peguei minha mala e fui. Só que é aquilo que eu te falei, que o santo do Pelé estava no dia que o outro quebrou a perna. Sim. Né? O meu santo sempre me andou comigo, naquele dia ele estava comigo. Bacana. Eu coloquei na mala um terno, paletó e gravata. Tá. Jornalista normalmente usa calça jeans e tal, terno. Isso. Mas eu coloquei. Sim. Aí quando eu cheguei lá,
Peguei um hotel ao lado do hospital, atravessei a rua, perguntei para a moça onde é que era o apartamento que o Tostão estava, ela me deu. Eu voltei para o hotel, tomei um banho, peguei o terno, enfiei o terno e fui. Sim. Eu cheguei lá, peguei o elevador e tal. Quando eu cheguei no 7º andar, onde ele estava escrito lá, só pode passar empregado. Sim. Só pode passar médico. E aqui tinha uma sala de espera. Sim. Se eu ficar aqui esperando, ele não vai sair para vir aqui. É. Eu peguei e fui, mas não era consciente, era uma coisa até inconsciente. Sim. Eu fui entrando, né? As pessoas que olhavam para mim, Normal. um cara normal, É. médico, É isso. é um cara que pode. Se eu tivesse de tênis e calça jeans, alguém poderia naturalmente me dar, o que você quer aqui? Verdade. Né? É. Eu cheguei lá na porta do prédio, do apartamento dele, quando eu abri um pouco, ele falou, ô Tostão, Eduardo, nem falei Tostão, Sim. dá boa, não pode entrar. O que é isso? Não pode entrar. Ele só falava isso. Nossa. Pode entrar não pode entrar. E ele já conhecia o senhor? Hein? E ele já conhecia o Ele é senhor? meu amigo, Reportagem, claro. sim. Pô, já cansado de fazer entrevista Sim, com sim. ele. Sim. Só que ele não queria falar com ninguém. Entendi. Porque ele estava com um problema muito sério. Tava chateado. Ele sabia que ia parar de jogar. Putz. Sentia, né? Sim, sim. Aí eu, não, eu fico ali uns 4, 5 minutos. Sim. Mas 4, 5 minutos nessa hora, parece 3 horas. Aí a mulher dele, a senhora dele que estava lá, me conhecia também, bora, pelo amor de Deus. Sim. Aí tá bom, aí não pode falar de futebol. Sim. Tá bom, não vou falar de futebol. Você sabe quem estava lá na sala de espera tentando falar com ele? Eu não vi. Não. Era o presidente do Vasco. Ele falou, você entrou aqui agora eu sou obrigado a deixar o cara entrar. E o cara veio, ele chamou, o cara veio, Sim. Agatino Gomes, entrou. Me apresentou. Aí, tudo bom? Tudo bom. Sim. Mas aí o cara não prestou atenção em mim. Sim. E os dois discutiram, brigaram, Ixi, Maria. xingando um ao outro mesmo. Nossa. E eu quieto. Sim. 2 minutos de briga. Quando ele levantou, é que ele olhou direitinho para mim, o presidente do Vasco. Ele falou, você fez assim? Eu falei, é. Ele não falou, você é. Ele só fez assim, eu falei assim, é. Aí ele falou, você conhece o shopping de decoração que tem aqui em Houston? Eu falei, não. Falou, lá tem coisas maravilhosas, vamos lá. Sim. O que ele queria comigo? Conversar. Eu conversar. Sim. Eu falei, presidente, deixa como é que tá bom, tá tranquilo. Sim. Vamos lá, tá tranquilo. 3 vezes. Aí ele foi embora. Sim. Aí o Tostão falou, como é que foi a seleção? Eu falei, você falou para não falar de futebol. Não. Mas ele não falou. Olha, você tem que ter ética. Sim. Eu tive dificuldade para entrar. Ele me deixou entrar. Sim. Né? Eu não escrevi sobre isso. Entendi. Eu escrevi sobre o tratamento dele, essas coisas todas. Porque ele foi Ética. na confiança ali. Claro, né? você tem que ter ética. Sim. Né? Aí eu saí no dia seguinte, aluguei lá no hotel uma maquininha, ainda fiz as fotografias que fui para procura. Então o jornalista tem que ter essa percepção das coisas. Verdade. Não pode escrever, Sim. já que você está aqui, não custa você fotografar. Sim. Quando eu voltei lá para falar com ele uma outra vez, o diretor falou, pega a máquina fotográfica e leva para fotografar. Eu falei, eu não sou fotógrafo. Entendi. Não sei o quê. Porque da outra vez eu aluguei lá coisa. Sim. Não, leva. Mas tá bom, vamos levar. Como é que faz? Eu não sei fotografar. Não, mas o cara te ensina. Tá bom. Aí tinha um fotógrafo lá que costumava viajar e fotografava e escrevia. Sim. Eu não faço. Aí ele me ensinou como é que fazia. Sim. Eu falei, tá bom, deixa a máquina aqui, o filme, eu vou subir, vou acessar andar, vou pegar as passagens, os dólares, volto e pego a máquina e vou. Tá bom. Aí disse embora, direto e embora. Sim. Deixei a máquina lá com ele. Uhum. Mas eu cheguei lá, fui no jornal que eu conhecia, da outra vez, Sim. e contratei um fotógrafo. Eu não deixo de fazer a foto, mas eu não faço. Aí o cara cobrou $75, que era uma merreca. Verdade.
Então, essas coisas eu conto no livro. Bacana. Você perguntou, estou falando do livro. Sim, do livro. Um montão de coisas assim. Muito bacana, muito legal. O livro tem muitas dessas histórias. São 180 histórias. 180 conta histórias. Como é que o Reginaldo Leme apareceu na vida. Sabe quem é Reginaldo Leme? Automobilismo. Famoso aí. Tá? Sim. Lá conta como é que ele apareceu para ser jornalista. Quem levou fui eu. Que legal. Como é que foi, toda a história. Que legal. Editora Letras do Brasil? Editora Letras do Brasil. Você entra no site ali e dá para comprar, né? Compra. Muito bacana. E José Maria Aquino, para encerrar aqui a nossa entrevista, quero dizer que eu fiquei honrado de entrevistar o senhor. Muito obrigado. Uma lenda do jornalismo. Muito prazer. E assim, o senhor vai fazer 90 anos esse ano, 60 anos de carreira. Se tivesse que escolher assim, 5 momentos marcantes da sua carreira, sei que é difícil, né? São tantas histórias, mas quais seriam, assim? 5 momentos, assim... 5 momentos da minha carreira? Isso. O senhor lembra, assim, de bate-pronto, vai? Eu acho que o dia que me entregaram o prêmio ESSO foi um dia importante. Bacana. Para mim. Uma noite lá no Rio, no Hotel Glória. Sim. Né? Porque esse é um prêmio que todo jornalista ambicionava, queria. Sim. Muita gente concorria. Né? São poucos que ganharam. Né? Sim. Foi muito importante. Sim. Com esse prêmio, eu tenho certeza que ajudou a abrir a me chamar para trabalhar na revista Pra Cá. Entendi. Sim. Entende? Sim. Então, foi muito importante para mim. Sim. O dia que a Globo me chamou para ir comentar a Copa, também foi um dia marcante para mim. Bacana. Sim. A noite que eu entrevistei o Obdúlio Varela, para mim foi o maior momento da minha vida. Porque você pode perguntar a qualquer jornalista brasileiro, todo jornalista que Lucas Neto, sim. Quartarolo, todo jornalista que passava lá no Uruguai, eles pegavam o gravador e iam lá na casa do Obdúlio. Sim. Batia a campainha, pode ir embora. Então, teve um que ficou aí dormindo 3 dias aqui na porta de casa, chamado Geraldo Romualdo da Silva, sim. que era do Jornal dos Esportes. Mas isso foi em 1952, sim. logo depois do Mundial. Sim. Eu vou dormir aqui, enquanto o senhor não falar comigo, eu não vou embora. Você vai morrer aí. Sim. E o cara foi com a minha cara e me entrevistou. É verdade que, não sei se foi o Obdúlio Varela, não sei se foi ele que disse que ficou com pena dos brasileiros, triste mesmo, porque ele viu todo mundo chorando. E não sei se foi ele ou se foi um outro grande... Eles estavam no hotel, sim. No Flamengo. Tá. A delegação uruguaia. Sim. E depois do jogo, teve um jantar, a CBF, CBD, a FIFA, sei lá, sim. patrocinava. E ele tinha pedido ao chefe da delegação se podia adiantar para ele um trocado. Tá. Ele imaginava que eles iam ganhar um prêmio. Sim. Sim. Porque ele queria comprar uma peça de fazenda, roupa, para a mulher dele e para a filha, para levar. Era só isso que ele queria. Sim. Um dinheiro para comprar uma fazenda para elas fazerem vestido para ela. Uhum. E o cara falou, você é mercenário, já está pensando em dinheiro e tal. Esculhambou ele. Sim. Ele contou. Sim. Então todos saíram para ir jantar, ele falou, eu não vou, estou com dor de cabeça, eu não vou. Sim. E aí quando eles saíram, ele saiu do hotel e foi num restaurante perto, botiquim, restaurante, alguma coisa, perto do hotel onde ele estava para se alimentar. Sim. E ele falou que ficou muito triste. Ele chorou, sim. Ficou triste, sim. Porque viu pessoas chorando e o mundo de coisas jogadas pelo chão, nossa. Bandeiras, faixa, sim. Né? Que tinham feito para comemorar. Uhum. E jogaram aquilo tudo, não é? Estavam ali no Flamengo, aquilo estava tudo abandonado. Aí ele entrou lá no hotel, no restaurante, pediu lá o que queria comer e via as pessoas chorando e tudo ali. Né? Não reconheciam, porque do campo o jogador fica longe e tal. Sim. E aí ele voltou. E aí tinham prometido para ele
um emprego. Tá. E demoraram muito a dar um emprego. Ele era bronqueado por causa disso. Sim. Demoraram mais de um ano para arranjar um emprego para ele. Nossa. E quando arranjaram no cassino. Sim. E aí um brasileiro disse que ele era croupier. Sim. É isso que ele... Sim. Croupier. E ele ficou puto com aquilo. Ele falou, eu nunca fui. Eu era um fiscal. Tá. Eu não ficava lá tomando conta. Eu não gosto de jogo. Sim. Eu tinha que trabalhar. Então eu ficava olhando as coisas. Por isso que eu nunca falei para brasileiro. Entendi. Porque o cara mentiu lá. Sim. Porque ele falou. Sim. E o cara... mas ele falou assim, eu falei com o bigode, eu falei, se eu dar bateu no bigode lá, homem não bate em homem, ele falou. Homem não bate em homem, ainda mais aquela multidão ali, você acha que eu vou bater em alguém? Eu sou valente, falou. Sim. Eu gritava com meus... Capitão, né? Porque quando nós estávamos no vestiário, antes de ir para o jogo, Sim. O embaixador do Uruguai foi lá conversar com a gente e pediu que a gente honrasse o país sim. perdendo de pouco. Nossa! Gritar para perder de pouco. Nossa! Eu falei, eu tive vontade de expulsar ele de lá. Nossa! Aqui, pô. Tá certo, o Brasil vai ganhar essa porcaria. Sim. Para todo mundo ia ser assim. Mas não vai ganhar antes, ele falou. Sim. Nós temos que ir lá. Nossa. Já fiquei puto com o cara. E aí lá durante o jogo eu falei com o bigode, você levanta a cabeça, com o Barbosa, Sim, levanta Barbosa. a cabeça, você não é culpado de nada. Olha que legal. O cara lá é que deixou chutar, não sei o que. E o Barbosa, ele falou assim, ele cometeu um grande engano, eu falei com ele que foi erro dele. Sim. Ele foi se esconder no Sítio das Rosas, em Teresópolis, que era do Carlos Lacerda, alguma coisa assim. Sim. Essas coisas que a gente conversava. Muito legal. E aí o primeiro prêmio ESSO, a Globo receber a notícia de que ia comentar a Copa de 82, a reportagem do Obdúlio Varela e mais dois. Mais dois? Mais dois. Sua carreira de 60 anos de carreira, José Maria Aquino, grande José Maria Aquino. Se quiser parar nessas... Não, Sim, claro. sim. É porque são muitos, você tem que... tem muita coisa, né? O dia que o Pelé foi para os Estados Unidos, Sim. a semana, o diretor ele não gostava muito de mim, da revista onde eu trabalhava. Sim. Ele falou, me chamou na terça-feira, ele falou, eu quero que você vá a Santos e faça uma entrevista com o Pelé exclusiva da ida dele para lá. Pro Cosmos. Daquele exclusivo aí. Tá bom. Eu dei risada, eu dava risada. Porque não é fácil você fazer coisas exclusivas. Sim. Aí fui lá na terça-feira. Na quarta. Sim. E cheguei lá às 8 da manhã, ele estava reunido lá com os americanos. E saí de lá às 8 da noite e ele estava reunido com os americanos. Aí eu vim embora para casa. Sim. Não consegui. Sim. Eu fui na quarta e fui na quinta. Nossa. Ele dava a mesma coisa. Eu cheguei em casa chateado. Sim. Muito chateado. E minha mulher falou, o que é? Não consigo falar com ele. Eu falei, acho que você arranjou uma namorada em Santos e está com essa desculpa, está indo todo dia lá. Eu falei, para com isso. Aí ela falou assim, ele vai ele vai para os Estados Unidos? Eu falei, ele vai para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos. Ele vai enganar ou vai jogar sério? Ele vai jogar sério. Pelé não é de brincadeira. Aí ela falou assim, então ele está treinando. Por que você não vai fazer ele treinando? Eu falei, minha mulher, eu chego lá às 7 horas, 8 horas, ele já está no escritório. Sim. Eu saio às 8 da noite, ele está reunido lá com os caras. Sim. Ela falou, ele está treinando antes ou está treinando depois? Eu falei, o que me resta é achar que você está falando alguma coisa. Certo. E eu liguei e pedi para o carro vir antes. Olha. E eu saí daqui com o Zé Pinto, 5h30, por aí. Nós chegamos lá na casa dele, na ponta da praia, era umas 6h15, 6h30. Zé Pinto era o fotógrafo?
Hein? O Zé Pinto era o fotógrafo? Não. Era fotógrafo. Aí o guarda lá fez assim, ó. Já foi faz tempo. Ixi. Aí eu fui no campo do Brasil, eu achei que ele ia treinar lá. Sim. Eu lá olhei, não tinha nada. Aí fui no campo da Late, que hoje é o lugar do CT do Santos. Tá. Olhei lá do muro, não tem ninguém. Falei, pô. Ou lá na vila. Eu achei que na vila ele não ia dar bandeira. Sim. E ele estava treinando na vila. Tava lá. Aí cheguei lá, o porteiro falou, tá aí dentro. Aí fui lá, olhei no campo, não estava. Eu falei, pô, mas não tá. Falei, então já tá tomando banho. Eu fui, bati na porta. Fui na cara dele, ele falou, falei, rei, dá 3 minutos pro amigo aí. Ele falou, não. Que isso, rei? 3 minutinhos pro seu amigo, pô. Sim. Ele falou, 3 minutos não dá pra conversar nada, entra logo aqui, vamos conversar. Que legal. Enquanto eu tô me arrumando, tá arrumando. Muito legal. Eu falei, eu vou fazer só 3 perguntas. Você vai? Vou. Quanto você vai ganhar? Tanto. Quanto tempo? 3 meses, 3 anos. Nossa. Você sabe o que o povo tá falando? Ele falou, eu sei. Sabe o que o povo tava falando? Não. Tá vendo? O negão aí não quis jogar na seleção em 74, na Copa. Sim. Né? Então agora vai lá enganar a americana e tal, não sei o quê. Não quis jogar pro Brasil. Sim, sim. É o que o povo tava falando. Pô, o corintiano. É. Aí ele falou, eu sei, sim, eu quero que eles se fodam. Eu não coloquei isso nem na reportagem, nem no livro. Sim, sim. Se foda. Ah, eu quero que... É só assim. Vai pentear macaco. Porque se eu amanhã ficar duro, Sim. eles vão dizer, tá vendo aquele negão ali? É, Tá vendo? Olha lá. verdade. Gastou tudo com as louras e com bebida. É. É assim que eles vão falar comigo. Ninguém veio me ajudar. Sim. Então, o dia que ele me atendeu lá, foi um dia marcante na minha vida. Legal. Muito Ele bom. conversou comigo e falou, agora eu vou pro escritório, você quer uma carona? Olha. Ele ainda me deu carona. Que legal. Aí quando chegou lá, ele falou, vou entrar pelos fundos Sim. e você entra pela frente. Eu fiquei meia horinha lá e fui embora. Demais. E o último, Sim. que é grande para mim hoje, Sim. em 82, o Tostão tinha parado de jogar futebol, estudou medicina e tornou-se médico. Tá. Mas ele não falava mais de futebol. Sim. Não falava mais de futebol. E ninguém. Eu falei, pô, eu estava de férias. Sim. Falei, eu vou tentar falar com o Tostão. E peguei o ônibus aqui, com a minha grana, eu não tinha grana para ir. Já viu? Eu não quis pegar dinheiro com a empresa, Sim. porque você vai lá, depois não consegue falar, o cara fala, foi passear. É. Eu faço. Peguei e fui lá. Aí fui na casa de uma prima, o namorado dela falou, ele tá, toda manhã ele está no Hospital Santa Lúcia. Aí era um sábado, era sexta-feira, no sábado eu fui lá, eu sentei na coisa e ele entrou. Olha. Aí ele passou, voltou, o que está fazendo aqui? Falei, vim conversar com você. Isso foi antes daquela história da cirurgia? Foi antes? Foi depois. Foi depois? Foi foi a depois. cirurgia, Verdade. ele estava jogando, ele tinha Verdade. parado e já era médico. Foi depois. Foi em 82. Verdade, A primeira foi em 72. Sim. Essa já era 10 82. anos depois. Aí ele foi lá, atendeu os pacientes, voltou, sentou. Falou, o que você quer? Eu queria conversar com você. Falei, não estou dando entrevista. Sim. Eu falei, não precisa ser sobre futebol. Você fala sobre salário mínimo, Sim. preço do curso da feira, Sim. o que você quiser. Sim. Política. Você é um cara importante. Então. Aí ele ficou assim. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Eu vou para casa e vou conversar com a minha mulher e meus filhos. Onde é que você está? Eu falei, estou no hotel. Pô, mas lá na beira da estação rodoviária. Estou pagando do meu bolso. Ele falou, eu te ligo a meio-dia lá. Olha. Porque eu estou indo para Marataízes. Eu falei, eu vou atrás de você. Ele falou, não. Sim. Eu te ligo lá meio-dia. Sim. O que eu vou resolver, eu te ligo lá. Sim. Aí tá bom. Eu fui para lá, sentei na beira da cama e tal. Meio-dia tocou o telefone. Olha. Era ele. Ele falou, Zé Maria, vou te fazer 2 perguntas. Se eu te der essa entrevista, vai servir para você arranjar um emprego melhor? Nossa. Eu falei, não. Sim. Não vai.
Essa entrevista vai servir para você, vai ficar melhor para você lá onde você está trabalhando? Sim. Qualquer cara fala, ó, sim, para mim vai ser bom. É. Eu disse, não. Uhum. Essa é uma entrevista, ele nem sabe que eu estou aqui. A entrevista é minha, de um prazer meu de vir conversar com você. Que bacana. Ele falou, vou fazer 2 vezes a mesma pergunta. Se você disser sim uma, você pega o endereço e vem aqui. Sim. Eu falei, não precisa fazer. Eu não vou mentir para você. Não vai nem melhorar, não vai outro emprego. Uhum. Eu falei, estou liberado, você está liberado. Olha. Você precisa ter princípios, Sim. ética. Verdade. Não vou mentir por causa de uma entrevista. Verdade. Seria uma puta entrevista, seria uma maravilha. Sim. E eu voltar aqui e falar, pô, você entrevistou o Dúlio Varela e entrevistou também o Tussano. Mas naquela hora eu achei que não devia... Bacana. Tá bom? Bacana. Muito bom. Foi o que o Milton Neves disse, né? José Maria de Aquino é um repórter 100% verdade. E continua sendo e sempre vai continuar sendo esse grande repórter, grande jornalista. Muito obrigado, José Maria. Eu que agradeço. É um prazer. Você vai cortar, mas pode cortar tudo que você tem que cortar aí. Vou colocar inteira. Pode cortar. Essa merece É inteira. muita coisa, eu falo muito. Não, foi ótimo. Muito obrigado. Até a próxima. Prazer.